Recentemente voltou a circular um trecho de um podcast, de uma entrevista que Rita Von Hunt deu ao Rafinha Bastos. Já tem um tempo aí, tem uns 2 anos essa entrevista, um pouquinho menos talvez, mas voltou a circular e eu vi muita gente criticando a fala da Rita. Então eu quero ouvir com vocês aqui e entender uma coisa que é muito comum que acontece quando a gente interpreta o passado. Vamos assistir juntos aqui e depois a gente analisa. Macho e fêmea não significam homem e mulher. Você consegue entender? Sim, isso sim, claro. Você consegue entender que um homem na França do século XVIII usa meia calça, salto não alto? Não necessariamente é macho, macho, por esse não, conceito. O corpo pode ser macho. E a ideia homem, que é a ideia homem do corpo macho, a gente tá falando do rei, Okay. A gente tá falando do ministro de finanças, a gente tá falando das pessoas mais importantes do país mais rico da Europa naquele século. Eles são drag queens. Uhum. Eles estão de salto alto, meia calça, peruca, maquiagem. Sim. E não existe qualquer questão sobre a masculinidade deles. Aquele é o papel masculino daquela época. Outra época traz consigo outro papel masculino. Aí vem a questão. Uhum. A identificação está ancorada na prática. Qual é a prática daquele povo naquele tempo? Qual é a identificação daqueles indivíduos, daquele povo, naquele tempo? Uhum. Tem alguns elementos aqui, eu não vou me ater a todos, vou meter apenas a fala aqui que mais chamou atenção quando Rita Von Hunt diz que os monarcas da França do século XVIII, que eles são drag queens, porque eles se vestem ali com salto alto, com maquiagem, com peruca. E aí é uma fala muito problemática por muitas razões. Então, só para deixar bem claro aqui, assim como eu faço em outros vídeos, né, sobre análise de argumentação, análise de ideias, isso aqui não é uma crítica à figura do Guilherme, né, que é o ator que interpreta a Rita Von Hunt, porque basta pensar aqui que o Guilherme ele não é drag queen, ele não é transgênero, ele é um ator que interpreta um papel. A Rita Von Hunt é um papel que o Guilherme desempenha. Interpreta, né? Performa. Eu não vou entrar aqui na questão da Rita Von Hunt, eu quero abordar essa fala em particular aqui de que os monarcas do século XVIII seriam drag queen. Só uma observação antes de começar aqui, até alguns anos atrás seria inaceitável criticar a Rita Von Hunt porque ela se tornou meio que um expoente aí da esquerda radical em termos de, inclusive de estética, né, o modo como se apresenta, mas de uns anos para cá eu acho que algumas falas começaram a ser bem problematizadas, inclusive teve ano passado, se não me engano, quando o Guilherme foi convidado para integrar uma mesa de mulheres para falar no Dia da Mulher. Isso foi muito criticado, porque, como eu falei, ele não é transgênero, ele é um ator, ele é um ator. Isso foi muito criticado e eu acho que depois disso começou a ruir um pouco aí a barragem que havia em torno da Rita Von Hunt. Então, só para mencionar aqui, é uma crítica às ideias expostas nesse trecho em particular. A primeira coisa é a contradição, né? Então, assim, primeiro o Guilherme fala que o papel de gênero, ou nesse caso os vestuários, eles estão condicionados à sua época, mas ao mesmo tempo comete um tremendo anacronismo, né, ao tentar analisar o passado com o olhar de hoje, porque os reis, os monarcas franceses não eram drag queen. Não eram drag queen porque não se encaixavam nesse conceito como se entende nos dias de hoje. Então, assim, se a gente for compreender, né, o que é drag queen, é essa noção de que é um homem cisgênero, ou seja, alguém que se identifica com o próprio sexo biológico, mas que se veste como mulher exagerando traços femininos, né? Exagerando certos traços estéticos que se atribuiria à mulher. Então, assim, os monarcas franceses não faziam isso. Talvez o Guilherme faça isso, embora ele não seja drag queen, mas talvez ele faça isso, mas os monarcas franceses não faziam isso. Para a gente compreender como isso é anacrônico, a gente teria que olhar os códigos de vestimenta da época, né? Não de hoje. Não entender como um homem francês, ou um nobre francês do século XVIII se vestia em relação a nós, em relação ao papel de gênero hoje, né, de homem e mulher, mas em relação aos códigos de vestimenta de homens e mulheres no século XVIII. Então eu vou pôr para vocês aqui 2 imagens que são de imagens de representação de monarcas franceses do século XVIII. Então aqui você tem o Luís XIV, o vestuário dele, vocês podem perceber que está com um sapato de salto aqui, né, como diz o Guilherme, tem lá um manto lá, né, tem um manto real, um manto azul com a flor de lis, o cetro, a coroa, uma espada, que seria um sinal de virilidade, de masculinidade.
o cabelão, que supostamente seria uma peruca também, ou possivelmente uma peruca, e aí você olha a esposa dele, que é Maria Teresa da Espanha, e você percebe que o código, né, da época de vestuário da realeza era bem diferente entre homens e mulheres. A roupa que o Luís XIV veste não é parecida com a roupa que a Maria Teresa veste. Ela tem um vestido aqui bastante decorado, né, com bastante detalhes, a luva, talvez seja uma festa, aqui ela está com uma máscara, esse é um baile de máscaras aqui, e aqui na imagem pequenininha você tem o Delfim, que é o filho do casal, que está com uma fantasia, possivelmente de festa também. Então assim, você tem ali um adorno na cabeça, o véu, ou seja, o código de vestimenta não era idêntico. Como eu mencionei aqui, isso é um anacronismo porque o anacronismo é quando você tenta usar os filtros, os parâmetros de uma época para compreender outra época, ou seja, usar os parâmetros do século XXI para compreender o século XVIII. Aí você pode olhar de fato, né, olha só, parece que a roupa que o Luís XIV vestia se identificaria com o modo como mulheres hoje se vestem, sabe, para um baile de gala, por exemplo, né, uma festa de gala. Mas não era o caso na época. Do mesmo modo como não era o caso na época dos romanos, né? Basta pensar que as roupas dos romanos, aqui você olha aqui o vestuário deles, eles estão com mini saia aqui, né? Se fosse pensar hoje, seria uma mini saia e nem por isso eles eram drag queens. Os homens romanos ali vestidos com essas roupas, né? Roupas de combate, eles têm um centurião ali do lado ali, é uma roupa de combate, não é uma roupa de um drag queen indo pra guerra, não. Do mesmo modo que se você comparar aqui com a roupa das mulheres, você percebe que as mulheres romanas tinham um código de vestuário que era bem diferente dos homens daquela época. Então, assim, você tem que compreender o passado com base nos parâmetros do passado. Esse é um ponto interessante que vale para qualquer um que estuda história, porque eu vejo isso frequentemente, na verdade, né? Eu tenho visto muita gente, à direita, eles fazem o tempo todo isso, né? Tentar entender o passado sob a ótica do presente, fazem o tempo todo isso. Basta pensar no caso recente que eu fiz aqui um vídeo sobre isso, que foi a fala do Arthur Duval, né? Do Mamãe Falei, sobre lucro, que ele pega um homem pré-histórico para falar sobre o lucro, né? Ele, sabe, lapidando a pedra para fazer uma ponta de lança, e aquilo seria o lucro dele. Então, assim, totalmente anacrônico. Inclusive eu peguei o exemplo dele para mostrar como é anacrônico o negócio, como não faz sentido, mas pega um caso anacrônico ali para tentar explicitar a sua ideia, e é um erro tremendo, mas você também percebe isso bastante, com bastante frequência, na esquerda, inclusive entre historiadores que deveriam evitar esse tipo de erro conceitual básico, né? Que você não pode aplicar o filtro da sua época no passado, porque isso induz a uma interpretação equivocada ou completamente falsa do passado, né? Só para citar um exemplo aqui, que foi de uns anos atrás, que foi uma thread no Twitter publicada falando sobre a arte do passado, né? A arte da história da arte, inclusive o cara que fez, um historiador da arte, e ele faz essa publicação aqui, essa série de tweets, mostrando como no passado a arte foi usada para defender ideais supremacistas. Ou seja, a arte seria uma expressão de supremacia étnica ou nacional dos países. E aí ele vai falar da Grécia Antiga, vai falar de Homero, vai falar, sabe, de autores épicos. E isso é um erro completo, né? Um erro completo. Essa thread viralizou na época, rodou bastante, e era um erro completo. Quero ler para vocês aqui um trechinho, só para vocês terem uma ideia de como é anacrônico o negócio. De Gilgamesh, as obras de Homero, da Eneida aos Lusíadas, são inúmeros poemas épicos que remontam um passado heróico e formam uma estrutura mitológica. Uma das primeiras formas de propaganda ideológica, essas obras de arte fundamentam a construção de uma identidade nacional. Na Grécia Antiga, acreditava-se que as diferenças eram causadas pelo clima, a cor da pele era resultado e não a causa. Porém, com base na sua alta cultura idealizada e supremacista, isso os gregos, né? Eram supremacistas. Os gregos se achavam a última bolacha do pacote, quem não era grego era bárbaro, selvagem e imoral. E essa é uma tremenda de uma leitura equivocada do passado, o que surpreende, vindo de um historiador da arte, supostamente, né? Então, assim, é anacrônico pra caramba, pegando conceitos de supremacia racial que surge principalmente depois da colonização europeia no mundo, né, da escravização de povos tanto indígenas quanto africanos, então começa a surgir a ideia de racismo, dessa supremacia racial, dessa hierarquia racial que não havia anteriormente, então surge essa ideia, depois fala aqui de identidade nacional, coisa que vai surgir de fato com a fundação dos Estados Nacionais, isso após a Idade Média. Então, é muito complicado fazer esse tipo de projeção do passado. Um autor que trabalha com essa ideia, né, de como cada época abre a possibilidade e a perspectiva de leitura da sua época,
é o Foucault no livro dele As Palavras e as Coisas. Bem, toda a obra do Foucault trabalha com essas ideias de paradigmas, ou de solos paradigmáticos, que se trata dessa cosmovisão que existe dentro de um período histórico, dentro de uma época. E isso abre os horizontes de interpretação do mundo e também as práticas sobre esse mundo. Então, assim, a ciência medieval, digamos assim, entre aspas, a ciência medieval, ela vai estar imbuída de uma série de elementos que são decorrentes daquele paradigma da época da antiguidade. A ciência moderna já está permeada por outros princípios, e isso vai nortear todas as nossas interações com o mundo. Então, para a gente entender o passado, a gente tem que fazer o esforço para compreender esse paradigma que existe naquela época, de modo a não cometer esse tipo de falseamento da história, né? Quando o Guilherme, ou a Rita Von Hunt, né, o personagem que ele interpreta, diz que os monarcas franceses do século XVIII eram drag queens, isso é um falseamento da história. Isso é uma visão anacrônica porque não corresponde a como as coisas se davam naquela época. Quais eram os códigos de conduta e de vestimenta e inclusive de gênero da época para poder compreender o passado. Por isso que sempre recomendo para a gente aqui, eu fiz isso no Clube do Livro também, quando eu fiz o clube o ano passado, que a gente leia o passado, né, leia as obras do passado, tentando fazer uma visão mais macro, né? Tentando retornar a algumas referências extratextuais, ou seja, além do texto literário ou texto filosófico, compreender como era a época no qual o filósofo ou o escritor escreveu, no qual a obra nasceu, quem era o autor também, de que modo a vida do autor permeia a sua obra. Por exemplo, nesse momento eu estou lendo aqui essa biografia do Nietzsche, que é Eu Sou o Dinamite, escrita pela Sue Pruitt. E é um livro bem interessante porque você vai entendendo como esse autor, que hoje é visto por algumas pessoas, na esquerda pelo menos, como um autor reacionário, e ele tem muitas ideias que são reacionárias, aristocráticas, hierárquicas, na época dele, ou seja, século XIX, finalzinho do século XIX, ele era visto como um autor explosivo de fato. Eu Sou Dinamite porque ele era um autor explosivo e bastante subversivo na Alemanha do Bismarck. Então, assim, quando você volta e você lê esses autores, compreendendo a gênese dos trabalhos deles, a obra deles, o modo como a obra deles dialogava com a época deles e com outros autores, isso vai iluminando aspectos do passado e das obras e como as coisas se deram, de modo a evitar essa leitura que falseia o passado e leva a um erro, né? Leva a essa ideia anacrônica de que algo do passado tenha qualquer equivalência com o mundo de hoje. É claro que há processos e mecanismos e ideias e práticas do passado que ainda hoje são reproduzidas, mas há muitas práticas e ideias do passado que caíram em desuso. Então a gente não pode fazer isso. É por isso que se trata de um esforço entender o passado, né? O modo como você se aproxima desses autores exige que você saia desse lugar de conforto da nossa época, né, o modo como a gente tem no mundo, e tentar se pôr, por mais difícil que seja, por mais impossível que seja, tentar se pôr na mentalidade daquele período. É só importante observar aqui que esse tipo de anacronismo, né, esse erro de interpretação do passado é muito recorrente, a gente vê o tempo todo isso, e é por isso que precisa ter um cuidado na hora de você ler essas obras do passado, mas também de ouvir esse tipo de comunicador, esse tipo de influenciador, alguns autores que cometem esse tipo de falseamento do passado. Adotar uma postura crítica nos ajuda a evitarmos ser ludibriados por alguém que vem e diz uma coisa de maneira categórica, de maneira confiante, embora seja completamente equivocado, né? Bem, o que vocês pensam aqui sobre essa fala, né, de que os reis franceses, a nobreza francesa do século XVIII seria drag queens? E como você percebe também esse tipo de falseamento do passado, esse tipo de anacronismo sendo cometido o tempo todo. Você percebe isso, identifica isso, você constata quando isso é feito e como você procede para evitar ser direcionado aí para o erro, né? Deixa aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro ou apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!